ó Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a vida, Senhor, da Evelyn. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa usar ela, Pai, tremendo, ó Pai, que o Senhor possa se falar, Senhor, nos lábios dela. Meu Deus, enquanto ela está aqui, Senhor, pregoando, ó Pai, a tua palavra, o Senhor, Pai, vai sim, ó Pai, do lado dela, vai repreendendo, Senhor, todo mal, todo levante, ó Pai, vai quebrando, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, enquanto ela está aqui, ó Pai, fazendo a tua obra, que o Senhor possa cuidar, Senhor, do sonho, dos projetos, ó Pai, da tua filha, porque o Senhor sabe, ó Pai, dos projetos e dos planos, ó Pai, que ela tem feito, ó Pai. Então, ó Pai, eu te peço nesta noite, cuida, Senhor, cuida do sonho, dos projetos, da vida, Pai, dela, do esposo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. É que nós te pedimos e te agradecemos, amém? Recebe ela com palmas. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, né, com mais um período que é a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Seja adorado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Teu nome é fiel. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Jó, capítulo 1. No versículo, vou ler de 1 a 6. A palavra do Senhor vai falar assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. 2. Tinha ele 7 filhos e filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. Convidavam suas irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai iniciar, né, aqui a história de Jó. Jó é um homem muito conhecido, né? Muitos pregadores já citaram essa passagem. E a palavra do Senhor vai falar, a partir do versículo 6, vai falar que Deus mesmo chega, né, para Satanás e ele vai apresentar Jó como esse homem íntegro e reto. E Satanás, né, querendo ali instigar o Senhor, vai falar: olha, ele é muito reto, porque o Senhor dá ele tudo, né? Ele é rico, ele tem uma família grande, próspera, e além de tudo, ele serve ao Senhor, mas não é pelo aquilo que ele tem, não é pelo aquilo que o Senhor é, mas é pelo que o Senhor dá a ele. E o Senhor, né, querendo ali provar Jó, Deus fala: olha, pode tocar nele. No versículo 12 do capítulo 1, fala assim: e disse Satanás: pois bem, tudo que ele possui está... O Senhor disse para Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele.
Então Satanás saiu da presença do Senhor. E certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa de um dos irmãos mais velhos, um mensageiro veio dizer a Jó. Aí aqui a palavra do Senhor vai falar que chegou 4 servos em seguida. E um vai falar, né? Olha, seus camelos morreram, foram saqueadas as ovelhas. E o último mensageiro vai falar para Jó o seguinte: olha, Jó, a gente estava lá e seus filhos estavam num banquete quando veio um vento muito forte e derrubou tudo. E Jó, ele ficou, ele ficou com o coração rasgado, né? Porque além do financeiro dele ser destruído, o bem mais precioso dele havia sido tirado, né? Que é a família. Eu acredito que dinheiro nenhum possa comprar ter filhos, né? Dinheiro nenhum pode comprar você ter sua mãe do seu lado. E Jó sabia disso. E a palavra do Senhor vai falar que ele, no versículo 20, vai falar assim: ao ouvir isso, Jó levantou e rasgou o manto e rapou a cabeça, e então prostrou-se ao Senhor em terra e em adoração disse: saí nu do ventre da minha mãe e partirei nu. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o seu nome. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Aleluia! Aleluia! Quantos de nós, né, quando é nos tirado algo, às vezes é nos tirado o emprego, às vezes pode ser tirado alguma coisa da área sentimental, alguém, e a gente, quando nos é tirado, muitas das vezes, o primeiro questionamento é: por que, Senhor, né? Jó, ele não questionou em nenhum momento o porquê Deus havia feito aquilo, mas ele mesmo fala: olha, eu saí nu, tudo que eu tenho é do Senhor. Jó entendia isso, que tudo que ele possuía não era dele, mas era do Senhor, né? E no capítulo 2 em diante vai falar da segunda aprovação. Jó agora foi provado não somente uma vez. Agora ele não somente estava sendo provado na área financeira, familiar, mas agora também ele havia ali uma doença sobre a vida dele. E aquela doença fazia com que ele se coçasse, né, com cacos de vidro ali. E aquilo doía muito. Agora ele não somente tinha uma dor no coração, mas uma dor externa também, uma dor física. E a palavra do Senhor vai falar que a mulher de Jó, ela fala com ele, né, por que ele vive, né, para ele amaldiçoar esse Deus e morrer, porque ele já não tinha mais motivos, né, para viver. Ele já tinha a família destruída, já tinha a saúde também danificada, né, ele não havia sido morto, mas ele estava numa situação de fragilidade, né? E a palavra do Senhor vai seguir falando que o diabo ele toca em Jó, né? E ele começa a se raspar com cacos de telha. E a palavra do Senhor vai falar no capítulo 2, versículo 9: então sua mulher disse: ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E ele respondeu: fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou em seus lábios. Jó entendia que aquela provação que ele estava passando, o próprio Deus havia colocado ele ali. Porque Jó, eu penso que ele imaginava em seu pensamento: eu não pequei para estar nessa situação, eu não estou levando uma vida de pecado. Pelo contrário, eu sempre sacrificava em prol dos meus filhos, da minha família. E muitas das vezes nós somos assim, né? Muitas das vezes nós somos o Jó que se encontra numa situação de fragilidade. E a palavra do Senhor vai falar que no capítulo 2, ainda no final, versículo 11, vai falar dos amigos de Jó. Vai falar que os amigos foram lá, né, com a intenção de consolá-lo. Quando chega lá, eles mal conseguem reconhecer,
Jó, de tão mal que ele estava, de tão debilitado que ele estava. E eles choraram, só sabia chorar, não havia palavras ali para confortar Jó. Mas a palavra do Senhor vai falar, no capítulo 3, Jó ele vai começar a ficar amargurado de alma, porque aquela dor era uma dor que transcendia na alma dele, que doía. E muitas das vezes, algumas situações da nossa vida, a gente não entende. E Jó, ele estava buscando ali uma resposta de Deus. Em meio à dor, em meio ao sofrimento que ele estava passando. E ele fala, olha, pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Ou seja, ele preferia morrer do que estar nessa situação. A palavra do Senhor vai falar que o que o Jó mais temia sobreveio sobre ele. E muitas das vezes é assim conosco, né? O que a gente mais sobreveio, o que a gente mais tem medo é o que cai sobre nós, né? Muitas das vezes. E Deus, o próprio Deus havia colocado Jó naquela circunstância. Não era pecado, não era nada, o próprio Deus. Quantas das vezes nós estamos em certas situações e não é porque nós nos colocamos nela, foi porque o próprio Deus nos colocou e é só Ele para nos tirar. E Jó, ele entendia isso, ele sabia que era o próprio Deus, porque ele, em momento algum, a Bíblia vai falar que ele pecou. Quão difícil é a gente não pecar quando a gente está mal, porque Jó mesmo, ele falou, olha, nós aceitamos o bem de Deus. Quando Deus estava regando a nossa casa, abençoando, nós aceitávamos esse bem. Por que agora não aceitar o mal do Senhor? Ele sabia que havia um propósito em meio à dor. E muitas das vezes nós não enxergamos o propósito do Senhor em meio à dor. Nós só enxergamos o caos, né? Mas o Senhor, Ele quer tratar conosco. Da mesma maneira que o Senhor, Ele começa a tratar aqui com Jó, ele começa a lamentar, falar da dor dele. E a palavra do Senhor vai falar que mais à frente um pouquinho, eu creio que no capítulo 3, no capítulo 4, na verdade, a palavra do Senhor vai falar que ele faz um amigo de Jó, começa a questionar Jó por essa amargura de alma, por essa tristeza, por ele estar questionando a Deus o porquê daquela situação, né? E os amigos dele começam a falar, Jó, é porque você deve estar em pecado, é porque a sua vida deve estar errada, você não tem o direito de questionar a Deus. E para ele foi como se fosse uma facada no coração. Os amigos que chegaram para consolar foram os mesmos amigos que Deus, né, que eles falam, olha, você está em pecado, Deus está te julgando pelo seu pecado. Imagina, você está nessa situação, você não pecou, você está em santidade com Deus, sua casa é destruída, porque foi isso que aconteceu. A casa dele foi destruída, todas as áreas dele estavam destruídas. O casamento já não tinha, né, amor mais ali. Então, Jó, ele não podia contar com uma mulher de oração. Jó não podia contar com a mulher dele. Ele não podia contar com os amigos. Não podia contar com ninguém. Vai ter momentos na nossa vida que Deus vai permitir a gente contar com ninguém. A gente vai contar com Ele. A gente vai contar com Ele. Muitas das vezes o Senhor, Ele faz isso para nos aproximar dEle. Jó, ele sabia que o próprio Deus havia colocado ele naquela circunstância, e ele sabia que ele sairia somente pela mão poderosa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vai falar, né, que Jó, ele era um homem muito temente ao Senhor, muito reto, muito íntegro. E a palavra do Senhor vai discorrer a partir do capítulo 6. Jó vai falar assim para um dos amigos dele, capítulo 6, versículo 2: se tão somente pudesse pesar a minha aflição e
pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior do que a areia dos mares. Ele vai falar do peso que era carregar aquela dor dentro dele. Porque, na realidade, quando a gente perde alguém, quando a gente perde algo, a gente sempre vai lembrar daquilo com dor, com pesar. Você nunca vai conseguir olhar para trás sem sentir a dor. E Jó, ele estava sentindo naquele momento aquela dor. Ele, apesar dele ser um homem temente, dele confiar que Deus havia tido um plano naquilo tudo, Jó era homem. E nós somos homens também frágeis, né? Nós somos de carne. Quando a nossa família é afligida, quando a nossa área financeira é afligida, às vezes eu preciso de um emprego, eu não tenho. Nós ficamos com o coração fragilizado. Nós ficamos, Senhor, o Senhor sabe que eu necessito. E Jó, ele clamava ao Senhor diariamente, questionando o Senhor o porquê dessa circunstância, Pai. Eu não estou pecando, eu estou em santidade. E Jó, ele sempre estava questionando ali ao Senhor. Ele estava questionando, porque ele sabia que havia um dia que Deus, o próprio Deus, iria responder para ele. E muitas das vezes nós ficamos anos clamando a Deus, às vezes por alguém, por uma cura, e não vemos respostas, né? Jó, ele estava nessa situação. Ele tinha perdido os amigos, a família, tudo, e ele clamava ao Senhor. Ele buscava a Deus, pedindo ao Senhor uma resposta, pedindo ao Senhor um socorro, porque ele sabia que ele não encontraria consolo nos amigos, em ninguém da terra, mas o consolo dele viria do céu. A ajuda, o socorro vem de Deus. Não vamos nos enganar. Quando o Senhor ele te coloca nessa circunstância e me coloca nessa situação, é porque Ele quer trabalhar com você. Ele não quer trabalhar, não é com seu amigo, não é com sua família, Ele quer tratar contigo. E muitas das vezes nós queremos fugir disso, né? Não, eu vou ligar para o irmão para me orar. Não, é você e Deus. Jó, ele passou por, acredito eu, que anos orando ao Senhor. A Bíblia não fala se foi anos ou se foi dias, mas foram muitos capítulos da Bíblia, ele clamando e ele buscando, até que tem uma passagem que ele fala assim: olha, eu sei que o meu Redentor se levantará. Eu sei que o meu Redentor se levantará. Em meio à dor, ele encontrou esperança em Deus. Quantos de nós, em meio à dor, a gente consegue enxergar a esperança? Poucos, né? Poucos conseguem enxergar que Deus também, Ele age na dor. Muitas das vezes nós queremos somente o bem do Senhor, nós não queremos o mal. E Deus, Ele é o mesmo que Ele faz o bem e que Ele faz o mal. O Senhor, Ele é um Deus justo. A Bíblia fala da sua justiça, da sua grandeza. E, aleluia, glória a Deus, a palavra do Senhor vai falar do lamento de Jó, da dor que ele sofreu. E no capítulo 6, versículo 2 e 3, ele fala da aflição, né, que ele viveu, o peso que era muito grande, daquela dor que lhe sobrevia. E a palavra do Senhor vai falar que ele fala assim, ó, capítulo 6, versículo 8: se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a sua mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria consolo, minha alegria em meio à dor implacável. Que esperança posso ter? Já não tenho mais forças. Jó, nesse capítulo 6, ele vai falar: olha, era melhor eu morrer do que eu viver essa aflição na minha alma. Porque essa aflição dele era uma aflição que ele não conseguia se recorrer a ninguém a não ser Deus. E ele fala: olha, Senhor, eu sei. No versículo 9 do capítulo 6 vai falar: se Deus se dispusesse a esmagar-me,
com a sua mão protetora. Ele sabia que a mão protetora estava sobre ele, apesar da desgraça da família, apesar de tudo que ele estava passando, ele reconhecia que era a mão de Deus. Por isso ele não havia ainda morrido. E ele fala que o consolo dele seria, em outra vida, seria aí na eternidade, após a morte. Só que muitas das vezes nós pedimos ao Senhor: Pai, tira isso da minha vida, ou Senhor, ou senão me deixa ir contigo, como Jó fez. Ele queria que o Senhor apenas deixasse ele morrer em paz, para que ele pudesse ter a paz na alma. Muitas das vezes o que nós precisamos não é de morrer, nós precisamos muitas das vezes é da paz do Senhor. Essa paz só o Senhor pode te proporcionar, pode me proporcionar. E Jó, ele não entendia o porquê ele estava naquela circunstância. Afinal, Jó, ele era reto, ele tinha uma conduta que qualquer um de nós poderíamos nos espelhar nele, porque o próprio Deus deu testemunho dele, falando: olha, viste meu servo Jó, como ele é reto, temente, como ele me serve. O próprio Deus falou de Jó, porque o próprio Deus conhecia a Jó, conhecia o seu coração, conhecia a sua conduta. E o Senhor, nesta noite, Ele conhece o nosso coração, a nossa conduta diante das várias provações que nós temos passado. E a palavra do Senhor fala que Jó, ele queria apenas a morte, e que ele não tinha mais forças para lutar. Por que ele não tinha mais forças? Porque ele foi afligido espiritualmente, fisicamente. Ele já não tinha para onde correr. E apesar de tudo, ele sabia que era a mão de Deus, o protegendo, o guiando. E vamos abrir aqui em Jó, capítulo 41, versículo 10 e 11. Jó 41, versículo 10 e 11. Aleluias. A palavra do Senhor vai falar assim: ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Nesse capítulo, a partir do capítulo 38, o Senhor ele vai começar a responder os questionamentos de Jó. Mas não se engane, o próprio Deus ele não vai responder diretamente o questionamento de Jó, por que ele estava naquela situação. Nesses capítulos, a Bíblia vai falar que Deus ele começa a falar da grandeza dele, que Jó ele é tão pequeno que isso se torna coisa inútil aos olhos do Senhor. E Deus ele fala: olha, eu não tenho nada que te pagar. Imagina só, o Jó escutando tudo isso, e naquela circunstância, a palavra do Senhor também vai falar em Jó, capítulo 41, versículo 31, vai falar assim: ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente e revolve o mar como pote de unguento. Deixa atrás de si um rastro cintilante, como se fossem os cabelos brancos do abismo. Nada na terra se equipara a ele. Criatura destemida, com desdém, olha todos os altivos, reina soberano sobre todos os orgulhosos. O Senhor estava mostrando para Jó: olha, Jó, como eu fiz a terra. Olha, Jó, como eu fiz isso. Como eu formei a terra. Onde você estava quando eu formei? Deus começa a falar das grandezas que ele fez.
E Jó, não conhecendo, essa parte do Criador que cria todas as coisas, a palavra do Senhor vai falar que Jó, no capítulo 42, ele fala, 42, versículo 2: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é esse que obscurece o meu conselho sem consentimento? Certo é que falei coisas que não sabia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. O próprio Jó, após Deus falar as grandezas que ele fez na terra, o próprio Jó vai se curvar diante dele com total humildade, porque acredito eu que talvez se fosse um de nós não seríamos humildes o suficiente para falar: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é rei mesmo, Pai. E Jó, ele falou: olha, antes eu só ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço. Aquela experiência que Jó passou serviu para conhecer a Deus, serviu para amadurecer a fé de Jó. E a palavra do Senhor vai falar que Jó pede ao Senhor perdão, fala: olha, eu me arrependo, Pai, na cinza e no pó. Quantos de nós nos arrependemos, com quantos questionamentos que nós fazemos ao Senhor: Pai, porque eu estou nessa circunstância, Pai, por isso. Não que seja pecado nós questionarmos ao Senhor, mas foi Ele quem te fez. A palavra do Senhor vai falar que pode a mãe se esquecer de um filho, mas o Senhor, Ele não se esquece de nós. O fio de cabelo que está na sua cabeça, você não consegue fazer nascer mais, ou se não ficar branco, fora da idade, a gente não consegue fazer, a gente não consegue acrescentar mais um dia de vida. A palavra do Senhor vai falar que a nossa vida é como se fosse uma nuvem, que passa rápido. Quem de nós vai conseguir acrescentar ou tirar algo da nossa vida? Somente o próprio Deus tem esse poder. E Jó, após entender que o Senhor, Ele é um Deus grande, é um Deus fiel, Jó, ele se curva ao Senhor, ele se arrepende com toda a humildade. E quantos de nós estamos dispostos a reconhecer o Senhor, a nos arrepender pelos nossos atos, pelas nossas falas, nós estamos muito nervosos, porque Jó, apesar dele clamar, dele pedir ao Senhor uma resposta, ele continuava clamando e crendo no Senhor. Ele nunca perdeu a esperança que Deus, o próprio Deus, um dia iria falar com ele o porquê daquilo. Mas há uma surpresa, porque no capítulo 42, versículo 7, a palavra do Senhor vai falar que o próprio Deus, ele manda os amigos de Jó a entregar ali animais para sacrificar, para entregar ali ouro na mão de Jó, porque eles tinham pecado, porque Deus, ele não condenou, ele não condenou Jó porque ele estava em pecado. Aquela circunstância não era devido a isso. E os amigos dele vão, a sacrificar, e a palavra do Senhor vai falar assim: meu servo Jó orará por vocês. No versículo 9: meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Uma das coisas que eu mais me encanto é porque não precisamos falar nada, porque o próprio Deus nos justifica. Quando você não tiver justificativa, deixa o Senhor te justificar, deixa Ele agir, porque o Senhor, Ele não tarda e Ele não falha. E Ele mesmo falou com os amigos de Jó: olha, se vocês foram ir lá e entregar esses
mais os outros para ele. Eu não vou fazer aquilo que eu iria fazer com vocês, aquilo que vocês merecem. Por quê? Aqueles amigos de Jó, eles falaram no lugar de Deus como se fosse justiça, e aquilo não era verdade, não era o que Deus pensava sobre Jó. Muitas das vezes, quando amigos vêm até nós e a gente busca consolo nesses momentos, a gente não acha, e esses amigos, em vez de ajudar, acaba te julgando, acaba falando coisas que vai machucar a alma. Mas o próprio Deus, Ele trata com cada um de nós. E a palavra do Senhor vai falar que enquanto Jó, ele estava orando por seus amigos, Deus fez ele próspero novamente. A prosperidade que Deus havia derramado agora na vida de Jó não era somente financeira. O Senhor, ele superabundou a graça sobre a vida dele, porque Deus poderia simplesmente dar a ele ali só a área financeira restaurada, mas Deus fez questão que ele tivesse filhos e filhas novamente. Deus fez questão que a casa se enchesse novamente. Deus fez questão que aqueles amigos que falaram mal de Jó voltassem para reconciliar com ele. Olha o que o Senhor fez na casa de Jó, o banquete que o Senhor preparou na vida dele. Ele agora foi ressarcido, ele foi justificado pelo próprio Deus. O Senhor mesmo havia preparado aquele momento, e Jó, ele tendo um coração tão bom, ele recebe os seus amigos, ele ora. Se Jó, naquele momento, ele não tivesse orado por seus amigos, talvez Deus não tivesse, dado ali tudo em dobro para ele. O que mostra nesse texto é o coração de Jó. Apesar de tudo que ele passou, ele não deixou de lado de ser humilde. Aleluias. Ele não deixou de perdoar os amigos. Muitas das vezes, quando algo vem sobre nós, a primeira coisa que acontece muitas das vezes é a gente não perdoar o nosso irmão, porque a gente pensa, agora que Deus me deu tudo em dobro, agora que eu já estou abençoada, Jó poderia muito bem não ter recebido os amigos dele depois, ter falado assim, não, vai embora. Não, Jó fez questão que eles também se assentassem ali, comessem, se alegrassem com ele. Onde está o nosso coração? Onde está? Porque Jó, ele tinha um coração grande, um coração abençoador, um coração que sabia perdoar. E Jó perdoou os seus amigos, orou por eles. Quantas das vezes nós não temos coragem de perdoar o nosso irmão? E não é muitas das vezes irmão da igreja, é irmão de sangue, é irmão que está do teu lado ali, que foi criado junto, é amigo. Quantas das vezes nós temos um coração duro, nós temos um coração que o Senhor, ele tem que ter misericórdia. Jó, ele não era assim. Por isso que a Bíblia vai falar dos atributos de Jó, vai falar que ele servia ao Senhor pelo que ele é. Quantos de nós ainda estamos servindo a Deus pelo que ele é? Porque Jó, no momento de aflição, ele serviu a Deus. No momento do banquete, ele serviu a Deus. Ele não olhou para trás. A palavra do Senhor fala que aquele que olha para trás, ele não é digno, Então, ele não olhou para trás em momento algum. Ele continuou caminhando, apesar das diversidades. Não pare de caminhar, apesar da aflição, apesar dos problemas. Creia em meio à adversidade, creia que esta dor que o Senhor gerou na sua vida tem propósito maior. Saiba disso. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor abençoou a vida de Jó, prosperou ali, não somente a sua
propriedade, né, que agora estava muito maior, em dobro, mas também a palavra do Senhor vai falar que além de 7 filhas e filhos, ele dobra os animais e ainda dá uma abundância de vida para Jó. Jó ainda vive 140 anos para glorificar o Senhor. A palavra do Senhor vai falar que até a 4ª geração ele viu cada neto ali, ele pôde desfrutar das maravilhas que Deus havia feito para ele. Quantos de nós vamos desfrutar disso que Deus tem feito? Quantas das vezes, em meio ao processo, nós paramos de clamar ao Senhor porque nós nos cansamos? Não se canse, porque Deus, ele tem um propósito em meio à dor. O Senhor, ele quer nos ensinar algo. Muitas das vezes, igual eu falei, irmãos, tem circunstâncias que nós nos colocamos nela, mas tem outras circunstâncias que é o próprio Deus que permite você passar. O próprio Deus colocou Jó ali para manifestar a glória dele, para manifestar quão grande ele é. E muitas das vezes nós pensamos, o porquê que é comigo? O porquê, Senhor, que é só comigo essa aflição, essa dor? Jó, ele confiava em Deus em todo o tempo. Vamos confiar no Senhor, porque Ele tem para nós a resposta, Ele tem para nós o consolo. Jó, quando a palavra do Senhor fala que Deus ele começa a responder a Jó, Deus ele não responde a Jó por que ele estava naquela circunstância, mas Deus ele age a favor de Jó. O que é isso? Deus ele faz ali com que Jó, que Deus ele dá a Jó tudo em dobro, mas Deus ele não responde aquele questionário de Jó. Senhor, por que isso? Pai, por que eu estou nessa circunstância? Pai, por que meus amigos me julgam? Pai, por que minha família foi destruída? Não, Deus, ele não responde a Jó o porquê, mas ele mostra a Jó que ele é fiel apesar das dificuldades, que ele é fiel e justo com aqueles que servem a ele. Que nessa noite nós venhamos repensar e refletir se de fato estamos glorificando a Deus na nossa vida, se de fato estamos, aleluia, adorando ao Senhor. Porque Jó, ele na sua caminhada, né, ele sem entender o motivo daquilo tudo, ele pode ver no final que o Senhor ele é justo. Quando ninguém mais te vê, o Senhor ele te vê e ele faz justiça na tua vida, na minha vida. Então, que nessa noite nós venhamos nos colocar diante do Senhor como Jó. Se porventura hoje você está nessa situação, né, de não saber o porquê você está em determinado lugar, por que aconteceu isso com você, continue clamando, continue orando ao Senhor, porque na hora certa o Senhor ele irá te dar a resposta. O Senhor ele não vai te abandonar em momento algum, como ele fez com Jó. Ele esteve presente em todos os momentos. Saiba que o Senhor vai estar presente com você na angústia, na tristeza e na alegria, em todos os momentos. Ele é um Deus fiel. E muitas das vezes, né, nós queremos mudar as circunstâncias, né? Aquela batalha ali que Jó estava passando, ele não poderia fazer nada. Quantas das vezes nós podemos somente clamar ao Senhor, somente clamar a Deus? E Jó, ele não podia fazer mais nada, ele não tinha saúde, ele não tinha dinheiro, ele não tinha recurso. Quantas das vezes o Senhor deixa a gente sem recurso, mas é para a gente buscar, mas é para a gente conhecer esse Deus. Glória a Deus, aleluia. Muitos ainda, né, em meio a essa situação, ainda assim, não buscam ao Senhor. Que tristeza, né? Eu penso que é o Senhor olhando para essas pessoas que em meio à dor, em meio ao caos, não busca
Ele, porque nós sabemos que o consolo e o alívio da nossa alma, somente o Senhor Ele pode fazer. Ele pode aliviar a nossa dor. Que nessa noite nós venhamos clamar ao Senhor, para que possamos ser firmes e constantes no Senhor. Porque Jó, ele foi constante na oração, no clamor, ele não desistiu de clamar a Deus, né, pelaquela circunstância de pedir. Eu não sei hoje o que você está passando, qual é a área que você necessita que Deus trabalhe, que Deus intervenha, mas eu sei que há um Deus justo que vai se levantar em prol da minha e da sua vida, se nós continuarmos em oração. A palavra do Senhor vai falar que em todo tempo nós devemos orar sem cessar. Amém? Eu agradeço a Deus pela essa oportunidade, louvo pela vida dos irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.